meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. E iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Faz muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui. E como sempre tem perguntinhas de vocês nos comentários, lá no Instagram, eu decidi hoje, coloquei aqui na comunidade, pedindo para vocês deixarem perguntas para mim vir responder juntinho com vocês, esclarecer algumas dúvidas, enfim, deixei também uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue por lá ainda, aproveita para me seguir lá e acompanha a nossa rotina em tempo real por lá também, que lá eu sempre tô compartilhando um pouquinho de tudo com vocês. Eu peguei algumas perguntinhas lá do Instagram que vocês fizeram e as perguntinhas que vocês deixaram aqui na comunidade. Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá bom, amigas? Mas chega de enrolação e bora responder as perguntas. Eu escrevi tudo aqui, ó, num caderno, porque meu celular eu tô gravando pra vocês, né? E aí fica mais fácil, assim, de eu conseguir falar a pergunta de vocês pra poder não esquecer. Vamos lá, eu vou começar pela primeira pergunta, vou pegar aleatoriamente, tá? Não vou pegar seguidas, mas vou esclarecendo as dúvidas de vocês. A primeira pergunta foi: Iga, o que você acha mais difícil na vida de criadora de conteúdo? Bom, até aqui, o que eu achei mais difícil é conciliar o tempo de tudo. E outra, a gente precisa ter a consciência e a ciência que nada é da noite pro dia, nada é muito fácil, é uma questão de constância, né? Aqui no YouTube é assim, você precisa ser intensamente constante, trazer conteúdos, não deixar o canal parado pra ter um crescimento. Se vocês ouviram um barulhinho de fundo, a Manuzinha tá pintando aqui o Bob Goods dela por baixo. Então, assim, você precisa ser constante. E como eu já sou mãe, a questão que eu acho mais difícil hoje é conciliar tempo pra tudo. A Manuzinha estuda no horário da tarde, eu preciso gravar os vídeos, então assim, a partir das 10 horas da manhã já começa a rotina escolar dela, eu sempre mostro aqui pra vocês. Começa aquela correria, a partir das 10 até a hora que eu levo ela pra escola, eu chego em casa por volta de 1h30, 1h40 da tarde, depois que eu saio pra levar ela pra escola. Então, das 10 até a 1h40 da tarde, já foi um período longo. Quando eu chego, eu tenho um período aí de 3h30 pra poder fazer o que eu preciso fazer, porque na parte da manhã nem sempre dá tempo. Por isso, eu tô me organizando pra organizar a rotina e conseguir, gente, mais tempo. Porque se eu acordar às 6 da manhã, eu consigo organizar a casa toda, eu consigo organizar toda a minha rotina antes dela começar a rotina de ir pra escola. Próxima pergunta: qual é o seu maior sonho como criadora? O meu maior sonho, gente, é crescer aqui no YouTube. Pra isso, eu preciso da sua ajuda. Amiga, se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre deixa um comentário, isso me ajuda demais, sabe? Você deixando o seu like, comentando, me ajuda muito. Agora o YouTube tem uma ferramenta nova, que é o Hypar. Esse Hypar também nos ajuda muito. Sempre que vocês entrarem aqui nos vídeos, nos vlogs, enfim, sempre que você deixar o like, vai aparecer, eu acho, já a função de Hypar ali na parte de comentários. Acho que fica no mesmo local. E aí, gente, sempre hypem o vídeo, isso ajuda muito. Eu sou um canal pequeno ainda, gente. Então, graças a Deus, chegamos aos 9.000 inscritos. E a meta até dezembro é chegar aos 10.000 inscritos. Então, pra isso, eu conto muito com a sua ajuda pra gente crescer cada vez mais. Porque o Senhor, Ele planeja tudo na nossa vida. Eu tenho muito comigo assim, se o Senhor me permitiu sonhar, é porque Ele vai realizar. Não sei o tempo, não sei a hora, não sei o dia, mas o momento chegará. Então, eu continuo fazendo a minha parte, porque a do Senhor, na hora dar certo, Ele vai fazer. Bora pra próxima pergunta. Se eu pudesse escolher uma marca pra fechar uma parceria dos sonhos, qual seria? Gente, hoje, uma marca assim que, sabe, eu acho que tudo que envolve casa seria algo assim dos sonhos, mas desde o começo do canal, eu sempre sonhei em fechar a parceria com a Ema Colchões, né, que fala. Com a Ema Colchões. Tipo, a Manuzinha agora, ela não tem o quarto dela mobiliado, né? Tinha as coisinhas que era de bebê e tudo mais. O berço, como vocês acompanharam, eu doei pra minha irmã que ficou grávida. Então eu doei o berço, o colchão, doei tudo. A cômoda dela tá muito ruinzinha e eu pretendo no futuro trocar o guarda-roupa dela. Mas agora as condições não permitem e também não é um projeto pra agora, mas eu queria muito colocar uma cama confortável pra ela. A gente chegou a investir numa cama, só que a cama não tem uma qualidade muito boa, gente. O colchão, ele ainda é um pouco mais duro. O primeiro cama que a gente comprou foi horrível, ela era ainda mais dura do que essa. Eu quero muito investir num colchão pra Manu, numa cama pra Manu, sabe? Eu queria colocar tipo um solteirão ou uma cama de casal no quarto dela, assim, pra ficar bem bonitinho. Acho aquele quarto bem menininha, sabe? Aquele quarto dos sonhos que a gente teve no futuro, pelo menos eu como menina.
Como mulher, eu sonhei um dia ter um quarto bem menininho, assim, tudo arrumadinho, com a penteadeirinha, sabe? O meu cantinho, uma mesinha, assim, pra poder fazer as atividades. Então eu quero muito, sabe? Então a Ema Colchões seria uma das parcerias que seria, assim, uau, sabe? Essa semana eu fechei uma parceria, uma publicidade, né, com uma marca muito grande, que é lá pro Instagram, não é aqui pro canal. Mas assim, eu falei assim, Senhor, é uma porta que pode abrir muitas outras portas, sabe? Ver o quanto Deus é maravilhoso na minha vida. Tão pequenininha, no meio de tantas pessoas, eu fui vista, né, por essa marca tão grande. Então fiquem atentas que essa próxima semana, até o início de setembro, vai sair uma publicidade lá no Instagram de uma marca bem grande que fomos notados por eles, tá bom? Estamos sendo pagos para divulgar a marca. Então, assim, eu tô muito, muito feliz. E essa será a primeira de muitas, tá bom? Acho que pra inicial, assim, foi a Ema Colchões. Mas tem muitas outras que eu acho que o sonho de todas, que é a Madesa. Madesa ia fazer parte, assim, da minha casa, com certeza, pra poder mobiliar o quartinho da Manu, mudar algumas coisas aqui em casa, sabe? Meu sonho é trocar minha mesa e eu acho que a Madesa seria uma empresa perfeita pra poder fechar uma parceria com a gente. Mas eu creio que o Senhor fará tudo no momento certo, sabe? Tem várias outras marcas que eu sonho em um dia. Qualquer marca, assim, de eletrônicos que hoje em dia é muito bem vista, sabe? Que tem uma qualidade perfeita e tudo mais, acho que faria parte 100%, com certeza, de uma parceria, sabe? De fazer parte da nossa rotina, da nossa história de crescimento, né? E um dia, se Deus quiser, vamos fazer parte de muitas marcas e eu com certeza trarei tudo com muito amor e carinho pra vocês. Como tudo eu sempre faço, gente. Sempre trago com tudo amor e carinho. Todo o trabalho que eu faço, sempre me dedico muito. Estou em processo de crescimento e eu creio que o Senhor vai me abençoar cada vez mais. Bora para a próxima pergunta. Esse aqui é sobre sonho também, ó. Tem algum sonho que ainda não realizou? Acho que assim, o que eu posso falar aqui, porque eu acredito que sonhos são coisas muito particulares, né? E a gente tem que resguardá-los até acontecer. Mas um sonho que eu sempre falei pra vocês aqui, falo sempre, é viajar de avião, gente. Esse daqui eu sempre falo, então não vejo problema em abrir aqui. Então, assim, viajar de avião é um sonho que eu quero muito realizar e eu creio que na hora certa o Senhor vai me permitir. Para a próxima pergunta, como você lida com a pressão estética e o desejo de se cuidar ao mesmo tempo? Isso é um assunto muito complexo. Por quê? Porque, assim, as pessoas hoje em dia, elas seguem um padrão. Eles criam um padrão de beleza. Porque pra mulher ser linda, bonita, pra eles ela precisa ser magra, ela precisa ser slim, ela precisa ter um corpo perfeito. E a verdade é que o corpo perfeito, na real, não existe. A mulher, ela é perfeita do jeito que ela for. Claro que a gente precisa sempre buscar ter saúde, uma autoestima. Eu estou passando por um processo muito complicado, porque eu tenho, né, eu estou numa fase de obesidade. Eu luto com o sobrepeso desde a minha adolescência, então é algo que eu luto há muitos anos. Isso é algo que mexe muito com a minha autoestima, então eu tento buscar cada vez mais. Eu sofro com a compulsão alimentar, passei por processos com a ansiedade, que às vezes ela me encontra pelos dia a dias. Então, assim, é um processo muito complicado. Eu tenho SOP também, né? Pra quem não sabe, síndrome do ovário policístico. Na verdade, eu não tenho. Ainda estava sendo investigado se eu tinha adquirido ela por conta do ganho de peso ou se ela tinha sido ou se eu já tinha ela do organismo mesmo, ou se foi adquirida, né, por conta do ganho de peso. Então, tava sendo acompanhada, só que aí a gente ficou sem convênio. A médica que eu passava parou de atender no convênio, ela só começou a atender em particular. E a consulta é muito cara, então eu não conseguia pagar. Então, assim, eu estou em procura de achar uma nova médica que seja boa quanto ela, porque ela era excepcional, assim, né? É algo complicado, né? Essa questão do padrão perfeito que as pessoas criam não sei, acho que me falta até palavras pra me expressar, porque a gente sofre muito preconceito. A gente vê o preconceito no olhar das pessoas, no falar das pessoas, dentro de um ônibus, dentro de um trem, às vezes andando na rua, dentro de um estabelecimento. Aqui eu já sofri alguns ataques referente ao meu peso, que pessoas quiseram me criticando porque eu tava olhando a tabela nutricional de um produto e começou a falar sobre o meu peso.
né? Eu já recebi alguns comentários sobre isso, mas são coisas que eu nunca deixo me afetar, porque isso não fala sobre mim, fala sobre a própria pessoa, porque a gente só oferece aquilo que o nosso coração é cheio, né? Então, assim, enfim, mas para finalizar essa pergunta, agora no início de setembro, eu estou iniciando num projeto de 30 dias para eliminar 5 quilos. Claro que o meu objetivo é muito além disso. E até dezembro eu quero ter eliminado no mínimo uns 20 quilos aí. Então no começo de setembro eu vou iniciar um projeto de 30 dias para eliminar peso. Esse projeto foi o que me ajudou da outra vez a eliminar quase 15 quilos em 3 meses. Eu foquei assim o meu máximo, a meta mensal era de 2,5 kg, tinha mês que eu batia 4, teve mês que eu bati 3, e assim foi, eu quase eliminei 15 quilos, né? Então esse mês eu estou iniciando esse projeto e estou muito, muito feliz e empolgada para os resultados. Eu quero compartilhar com vocês aqui o meu processo de emagrecimento, claro, se vocês quiserem, tá bom? Então deixa aqui nos comentários se vocês querem acompanhar, vou tentar trazer um pouco da minha rotina dentro da minha realidade, que é o que eu falo pra vocês. A gente nunca pode querer pintar uma realidade que não é nossa. Não adianta eu vir aqui gravar um conteúdo só pra poder mostrar pra vocês, sendo que na minha realidade não é a mesma coisa. Então assim, eu sempre tento trazer o mais real possível, porque não adianta, a gente não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Então assim, eu vou trazer aqui minha rotina alimentar dentro das minhas condições, dentro do que eu vivo, que eu já trago aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Acho que essa perguntinha eu tentei explicar, se não ficou bem explicado, deixa aqui nos comentários que eu esclareço pra vocês, né? Mas eu tentei falar sobre um pouco. Próxima pergunta. Qual conselho você daria para outras mães que também querem conciliar a maternidade e a rotina de casa? O meu conselho é: viva um dia de cada vez. Porque quando você se torna mãe, tudo muda, a rotina muda, o seu dia a dia muda, as suas refeições vão mudar as horas, vai ter dias que você vai comer uma comida gelada, outro dia você vai conseguir comer uma comida quentinha, você nunca vai conseguir tomar um banho no mesmo horário, então assim, tudo muda. Então viva um dia de cada vez, aproveite a sua maternidade. Eu passei por um processo muito complicado depois que eu ganhei a Manu. Eu acredito que eu passei por aquele terrível, como que é? Blue alguma coisa, terrível. Eu não sei como dizer o nome, não. É alguma coisa com blue, que é após o pós-parto, que a gente passa por aquele processo de tristeza profunda. E eu tenho certeza que eu quase entrei numa depressão pós-parto, né? Não procurei a fundo, né? Porque naquela época eu não quis abrir pra ninguém. Então eu sofri um tempo todo calado e eu vim me libertando, graças a Deus, de uns 2 anos pra cá. Eu tenho conseguido me libertar, sabe? Desse sentimento de tristeza, desse sentimento ruim, onde eu me afundei mais ainda no meu peso, porque depois que eu ganhei a Manu, eu consegui eliminar o peso que eu tinha ganhado na gestação e uns quilos a mais, eu tinha eliminado. Só que eu fui me afundando nessa tristeza profunda, me afundando na comida, descontando meus sentimentos na comida. Foi onde eu comecei a afundar a questão do meu peso, da minha autoestima e tudo mais. Então, assim, eu não sei, né, não tenho um diagnóstico médico pra dizer que eu entrei numa depressão pós-parto, mas, gente, eu não desejo pra ninguém o que eu passei, não desejo pra ninguém, sabe? Era uma tristeza, eu não aproveitei as fases da minha filha. Hoje, se você me perguntar assim, Fran, como que foi a fase dos 3 meses da Manu, eu não consigo te relatar porque eu não lembro de nada. Às vezes eu tava conversando com meu esposo, ele falou assim, mas como que você não lembra? Eu falo, eu não lembro, eu não consigo lembrar. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, viva um dia de cada vez. A criança vai crescer, tem inconsciente que ela vai passar por todas as fases, não é fácil lidar, sabe? Você mudar a sua rotina, assim, completamente, faz assim, ó. Chegou um novo ser dentro da sua casa, ele tem uma rotina totalmente diferente, você tem uma rotina, ele não tem, o bebê não tem uma rotina, então ele vai começar a aprender a lidar com a rotina de vocês dentro do lar. Então assim, é tudo novo, né? Então viva ali a fase do mês, 2, 3, 11, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cada fase tem uma fase complicada, gente. Eu costumo dizer que a maternidade é igual ao videogame, quando você acha que você passou uma fase ruim, vem uma pior. E é assim, um dia de cada vez, mas isso é
aprendizado, sabe? A gente fica maduro, a gente cresce, a gente desenvolve, mas não se bitole, porque senão você vai cair numa depressão, você vai cair aí, enfim, porque não adianta, a casa não vai ficar arrumada. Eu tento colocar isso todos os dias na minha casa. Uma casa que vive, que tem vida, onde tem criança, tem pessoas que moram, ela não vai ficar 100% arrumada. Então, se realmente você quer ter um filho, tenha essa consciência que a casa não vai ficar 100% arrumada quanto fica enquanto é você e o seu esposo. Vai ter bagunça, vai ter parede riscada, vai ter, sabe, papel picado. Por mais que a gente se estresse de vez em quando, e o que eu tô falando pra vocês aqui serve de exemplo pra mim. Então, assim, não se bitole, leve a vida com leveza, viva cada fase, a sua fase, e aproveite, porque se eu falar, parece clichê, mas é verdade. Passa rápido e quando você percebe, já foi. Próxima pergunta. Qual foi o maior desafio da sua primeira gravidez e como você se prepara para uma próxima? Acho que a questão de passar muito mal na gestação foi passar muito mal. Eu trabalhava fora e eu tive que enfrentar por várias coisas. Eu tive que enfrentar a pressão psicológica. Eu enfrentei, sabe, abuso de autoridade. Eu fui confrontada dentro de um RH. Então, assim, tudo na minha gestação, passei por poucas e boas. Pra mim poder me alimentar em horários certos, porque eu passava muito mal. Eu tive que escutar que eu só comeria em horários certos se eu levasse um laudo médico. Então tive que pedir um laudo médico pra minha médica. Então, assim, acho que minha fase mais difícil da gestação foi porque eu não aproveitei a minha gestação. Ela voou. Quando eu vi, a Manu já tava pra nascer. E, assim, foi uma gestação muito conturbada nessa parte de trabalhar fora, que eu passei por poucas e boas no meu trabalho. Eu passei muito mal na minha gestação. E eu peço muito pro Senhor que um dia no futuro, quando eu tiver uma nova gestação, que seja mais tranquila, porque agora também eu já tenho uma criança, mas o Senhor sabe de tudo, que se eu tiver que passar novamente, Ele vai estar comigo e vai me capacitar. Esse foi um dos meus maiores desafios, passar muito mal, ter que trabalhar fora e passar por várias humilhações. Graças a Deus, hoje eu tento aqui crescer na internet, né? É o meu trabalho, o YouTube é o meu trabalho, eu sou monetizada aqui, graças a Deus. Não é fácil, não recebo todos os meses, mas estou em busca em fazer que aqui, né, o canal se torne a minha renda principal. Eu consiga ajudar nas contas da casa, trazer assim um conforto a mais para minha família. E eu creio que em nome de Jesus, breve, muito breve, a gente vai crescer cada vez mais aqui, vai virar a minha fonte de renda principal e eu vou conseguir mudar a história da minha vida e a da minha família. E vocês estarão junto com a gente acompanhando tudo, porque eu vou compartilhar tudo nos mínimos detalhes. Próxima pergunta, pra gente finalizar e não ficar um vídeo muito grande. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas que eu fui pegando aleatoriamente. O que você aprendeu nesses 6 anos como mãe? Eu costumo pensar assim, a maternidade ela é uma eterna escola. E a maternidade ela nos ensina muito o que Deus queria nos mostrar, né? A parte dele como pai e filho. A gente se doa 100%. É um trabalho que não tem remuneração, não tem férias, não tem folga. Assim, é uma escola 100%. Eu amo ser mãe. Futuramente eu quero muito ser mãe novamente. Claro que eu quero melhorar algumas coisas na questão psicológicas, né, gente? Quero fortalecer o meu psicológico, né, me preparar ainda mais para os desafios, curar algumas feridas que estão cicatrizando da minha última gestação, que eu falo para você, como eu falei, né, eu vivi muitas coisas na questão do trabalho, no meu pós-parto, que foi muito difícil. Não digo a questão de recuperação da cesárea ou cuidar da Manu. A parte mais difícil da maternidade que eu passei na questão depois que a Manu nasceu foi a questão da privação do sono. A privação do sono foi muito difícil. Teve dias de eu varar noites e noites com a Manu chorando, não querendo dormir, e eu chorando junto com ela. Teve uma vez que meu esposo levantou, pegou ela no colo, e eu fiquei chorando, sentada no sofá, depois que ele levantou e viu que eu tava chorando. Era um dia chuvoso, lembro como se fosse hoje. E assim, gente, eu vejo a maternidade como uma verdadeira escola. A gente aprende muito, muito, muito. É um ensinamento que Deus nos dá, Ele nos mostra que a gente é capaz de fazer muito além do que a gente planeja, sabe? Alice acaba de nascer um bebê. Ele é novo, é um ser humano
que não conhece nada, ele tá totalmente dependente de você para viver, para se sustentar, para se alimentar. Então, assim, eu acho que Deus nos mostra como ele cuida da gente, né? A gente cuidando do nosso filho é como Deus cuidasse de nós, né? Nos alimentando, nos fortalecendo, nos incentivando, nos ensinando a caminhar, sabe? Nos ensinando o que é certo, o que é errado. Eu vejo muito assim da maternidade, sabe? Como Deus cuidaria da gente, sabe? Será que a gente cuida dos nossos filhos como Deus cuida da gente? Será que muitas das vezes quando eu perco a paciência ou, tipo, vou chamar a atenção da Manu com alguma coisa, porque ninguém é perfeito, tá, amigas? Se vocês veem aí maternidades perfeitas, desconfie, porque nada é perfeito. A gente tem os nossos altos e baixos, por mais perfeito que a gente tente ser, a gente não consegue. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de conversar um pouquinho. Não sei se eu esclareci tudo, 100% as dúvidas de vocês. Espero que sim. E vou começar a trazer, assim, pelo menos uma vez por mês, um videozinho de bate-papo pra gente esclarecer dúvidas, compartilhar experiências. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, que cheiro de fumaça é esse que tá entalando a minha goela? Nossa, o ser humano é complicado, viu? Bom, amigas, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Tentei esclarecer tudo nos mínimos detalhes. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Vou tentar trazer esse quadro pelo menos uma vez por mês pra gente bater um papo, conversar um pouquinho mais, ter essa aproximação, sabe? Se vocês se sentirem um pouco mais de casa. E é isso, gente. Um super beijo. Ah, antes de tudo, quero te pedir pra você deixar o seu like, se você não deixou, pra você se inscrever, ativar as notificações, me seguir lá no Insta, que lá eu sempre tô atualizando vocês, compartilhando a rotina em tempo real com vocês lá também, tá bom, amigas? É isso. Um super beijo. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, essa família, que ele nunca deixe faltar. Põe o alimento na sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.